Há muitos anos atrás, às margens de um rio bastante sinuoso, foi erguida uma antiga ponte de madeira. E esta mesma, depois de alguns anos, passou a ser conhecida como a Ponte das Almas, devido a uma grande quantidade de cruzes de madeira que existe ao seu redor. Esta ponte sempre teve o seu lado sombrio e era envolta em muitos mistérios e lendas. Ao longo dos anos, algumas pessoas que passavam e cruzavam esta ponte relataram que passaram por apuros ao cruzar. Eram ditas histórias sombrias que assombravam a imaginação dos moradores locais. No entanto, uma história se destacou entre todas as outras e acabou se tornando uma das lendas mais fortes da região onde a ponte foi construída. Muitos a chamam até os dias atuais de o lobisomem da Ponte das Almas. Tudo indica que esta ponte era o único caminho para os pescadores que viviam num pequeno vilarejo nas proximidades. E frequentemente eles a cruzavam para acessar os melhores pontos de pesca do rio. No entanto, quando a noite caía e a lua cheia brilhava no céu, os pescadores pensavam duas vezes antes de se aventurar sobre a ponte ou passar a madrugada pescando próximo a ela, pois os relatos sobre os avistamentos de um ser demoníaco e completamente negro passou a ganhar força pelos pescadores que a viam. E muitos acreditavam que este demônio que habitava a ponte era um famigerado lobisomem. Tais avistamentos já vinham sendo relatados há muitas gerações atrás. Boa parte dos moradores da aldeia tinham as suas desconfianças, pois na aldeia existia um homem chamado Daniel. Este homem era conhecido por sua aparência estranha e também por sua reclusão de tudo e todos. Ele possuía os cabelos bastante grisalhos e seus olhos eram de um tom amarelo, e ninguém sabia muito sobre a sua vida, e nem ao menos de onde ele tinha vindo. Rumores diziam que Daniel era um lobisomem e que carregava uma maldição que lhe foi passada de pai para filho. Também era relatado que Daniel possuía poderes misteriosos e era capaz de se transfigurar em uma espécie de lobo durante as noites de lua cheia. E com tantos comentários sobre este homem, os moradores da aldeia evitavam se aproximar dele, pois muitos acreditavam que ele era o próprio demônio que rondava nas proximidades da ponte. Mas, no entanto, ninguém tinha provas concretas de sua transformação. Toda a desconfiança que existia em meio àquele povo deixou de ser apenas uma hipótese, quando em uma noite um grupo de pescadores decidiu passar a noite pescando sobre a Ponte das Almas. Ignorando os avisos e também o grande perigo que poderiam estar correndo, não se importaram com os pedidos que lhe foram feitos e acabaram indo até a Ponte das Almas. Enquanto pescavam em silêncio, o horário vinha se passando muito rápido. A lua cheia também vinha se destacando cada vez mais no céu. Foi então no momento em que se encontravam completamente distraídos que a noite foi cortada por algo que parecia ser gritos em meio à floresta que se estendia ao redor deles. Foi iminente. A felicidade de uma boa pescaria
deu lugar ao medo. E ali naquele lugar um pescador colocou a sua fé em prova. Bem baixo era possível escutar a sua reza, mas acabou que não demorou muito para que todos eles vissem uma figura sombria que caminhava em meio à escuridão. Parecia ser uma criatura meio humana, meio lobo, com os olhos puxados para um tom avermelhado. Mesmo caminhando em meio às sombras, era possível notar que tal criatura parecia andar assentada sobre seus calcanhares. E também era possível ouvir o som do que parecia ser suas garras se chocando contra as pedras que existiam pelo caminho. Os pescadores, temendo por suas vidas, correram em meio à mata, mas infelizmente a criatura acabou os alcançando rapidamente. E à medida que tentavam escapar dos ataques investidos pela criatura, um dos pescadores descobriu que portava um medalhão de prata que lhe foi dado por sua avó. Com um movimento raro no pescoço, e o jogou em direção à criatura. O medalhão de prata atingiu o demônio em cheio, fazendo-o recuar e emitir um uivo de dor. A luz da lua revelou o seu rosto transfigurado, e por incrível que pareça, eles constataram que era o rosto de Daniel. Seguido de tal visão, também viram sumir o semblante daquele homem e a criatura retomar a sua forma. Então, somente depois de retomar a sua forma animalesca, ele fugiu da ponte, desaparecendo em meio à escuridão da noite. Os pescadores, ainda trêmulos de medo, escaparam da Ponte das Almas e contaram a história para os moradores da aldeia. O medalhão de prata que os salvou de serem mortos naquela mesma noite acabou se tornando um amuleto de proteção. Ninguém mais ousou passar a noite sobre aquele lugar. A lenda do lobisomem da Ponte das Almas perdurou pelas gerações, lembrando a todos que há inúmeros mistérios sombrios que espreitam nas sombras da noite. E embora a verdade por trás da lenda permaneça um mistério, ninguém se atreveu a desafiar a escuridão sobre a lua cheia naquele lugar. Cordiais uivos a todos. Boa noite.